Está no ar para mais de 150 países um programa com Débora Boller. Hoje nós temos a presença do pastor Heber Loureiro. Ele está com um projeto de restauração. Fique ligado que você vai saber a história dele. Conta pra gente, para os telespectadores, a sua história, né? A sua história de restauração de vida, restauração da sua família. E hoje você está com um ministério aí que você está começando tremendo, que hoje vai estar fazendo várias restaurações. Conta pra gente aí. Bom, resumindo a minha história, eu cresci na Igreja Batista, onde a minha avó foi uma das fundadoras, né? E na época o pastor Joel era o líder da líder da mocidade. E eu era um menino pequeno, mas aos 14 anos eu fui batizado do Espírito Santo. Eu tinha acabado de perder minha mãe faleceu com câncer. Foi uma história muito triste, porque naquele momento que eu perdi a minha mãe, que muitas pessoas oraram por ela e minha avó tinha dons de milagres e prodígios, cego enxergava, paralítico andava, e eu via milagres acontecendo no meio daquela congregação. E orava pela minha mãe e nada acontecia. E aí eu entrei em crise, porque eu não entendia como Deus não podia curar a minha mãe. E curava todo mundo e mais sua mãe nada, né? E a própria nora dela, que precisava naquele momento, a minha mãe era uma mulher de Deus, uma mulher devota ao Senhor, uma mulher que buscava o Senhor e não recebeu de Deus. Então você aí que está esperando uma resposta de Deus, orando e nada, presta atenção na história do pastor Heber, porque às vezes Deus tem um motivo para tudo, né? Isso. E o interessante, Débora, é que um ano antes de minha mãe falecer, ela estava passeando na Praça do Campo Grande, ali no Salvador da Bahia, e ela falou para a mãe dela, falou assim, olha, daqui a um ano eu vou fazer uma viagem e vou sozinha. Aí a mãe dela olhou para ela e falou assim, mas você vai para onde? Ela falou assim, eu não posso dizer. Quando chegou em maio do ano seguinte, no dia ela falou assim, minha mãe, hoje eu estou indo. E a minha avó, ela não se considerava mais, porque minha mãe tomava muito medicamentos e a mente dela ficou muito atormentada e o corpo muito debilitado. E quando chegou nesse dia, ela falou assim, minha mãe, eu estou indo para o paraíso. Mas dando um parênteses nisso aqui, 2 semanas antes de ela partir, ela foi batizada no Espírito Santo e falou a línguas a noite toda. E ali Deus deu visões e revelações para ela, mostrando a vida de cada um dos seus filhos. Porque ela estava muito preocupada com a gente. Eu tinha 14 anos, meu irmão tinha 15 anos e minha irmã tinha 13 anos. Partir, deixar 3 adolescentes nesse mundo, o que ia ser? Então isso estava preocupando muito ela. Então o que aconteceu? Deus ele mostrou a vida de cada um como iria ser. Ela me contou antes que Deus ele ia me levar para missões, para longe e tudo mais. Mas o interessante é que Deus ele falou para minha avó, a Andrelina, né, que era essa mulher que Deus usava muito em prodígios e maravilhas, falou que para a igreja parar de orar, porque Deus estava querendo levar a minha mãe. Minha mãe ela estava já quase 5 anos nesse estado de luta, de muita debilidade, indo para a UTI, saindo da UTI, e a coisa melhorava, piorava, e aquela coisa, situação. Aí quando minha avó pediu, solicitou a igreja para parar de orar, depois de 2 semanas, ela faleceu. No dia que ela faleceu, ela falou assim, cadê o Beni, que é meu marido? Aí ele está trabalhando, minha avó respondeu, quando ele chegar, ele vai vir para o hospital. Quando ele chegou à noite, ela pediu para meu pai fazer uma oração, e ela segurou a mão do meu pai orou, ela sorriu e partiu. Mas ela já estava sentindo. Ela já sabia. E vocês, como filho, foi aí que começou a sua história. Uma grande bomba pra gente, né? Agora a gente vai ficar um adolescente sem mãe, né? E eu não sabia como lidar com aquela situação, porque a quem culpar, né? Meu pai deu o melhor por tudo isso. Minha família toda chegou junto, ajudou, todos ajudaram ela em todos os aspectos. E quem culpar, né? E aí minha fé começou a ficar abalada. Mas eu me lembro como se fosse hoje, eu falei assim, Deus, eu não entendo o que está acontecendo, eu não entendo o porquê de tudo isso, mas eu vou confiar, que um dia eu vou entender tudo isso. E aí eu fui convidado para ir para um acampamento da Igreja Batista,
onde o pastor Joel, ele era o líder para uma cidade, né? Onde a minha avó também era muito ativa lá. E ali eu fui batizado do Espírito Santo, depois de quando a gente voltou do retiro, a gente começou a buscar o Senhor, todo o coração, e tinha um ciclo de mocidade. Na verdade, eu era adolescente naquela época, né? E a gente começou a buscar o Senhor e Deus me batizou no Espírito Santo. E ali a minha vida foi transformada, porque na escola as pessoas não me reconheciam mais, eu era muito perturbado, eu era muito abusado, eu realmente não prestava atenção na aula. E as pessoas vinham para mim para perguntar o que aconteceu comigo. Eu, na hora do recreio, na hora da pausa, eu só queria ficar sozinho, eu queria só ficar com o Espírito Santo, entendeu? E Deus começou a me ensinar muitas coisas. Oh, aleluia, né? A partir daí começou a minha jornada, depois com os 18 anos eu comecei a caminhar com o pastor Joel Peixoto, né? E ele começou a me levar para as pregações, para as reuniões. Eu comecei no Brasil. Isso estava morando no Brasil ainda, em Salvador da Bahia. Depois o pastor Joel casou com a pastora Cristiane e eu vim morar na Suíça. Okay. Muitas coisas aconteceram na minha vida, Deus me deu uma família maravilhosa, linda, abençoada, e por causa de muitas brechas, né, e por falta de vigilância, por causa de muitas perseguições, Satanás ele conseguiu destruir a minha família. Né, e foi com muito sofrimento, muito sofrimento. Na época eu comecei a ir para o ICF, foi quando eu te conheci, Débora, lá. Né, eu conheci o pastor Wagner, eu comecei a recuperar, né, Deus começou a restaurar a minha vida e me dar uma nova oportunidade. Conheci a minha esposa hoje, atual, e Deus ele começou a fazer tudo novo na minha vida. Me deu um filho que na época, olha, eu cheguei a um ponto que eu já tinha desistido de ter família, né? Porque a frustração era tão grande, o que aconteceu na minha vida, a dor foi tão grande que eu quase não acreditava mais que eu poderia ter condições para poder ter uma família. Né? E Deus, eu me submeti. Restaurou você para você ser preparado para receber uma outra esposa, né? E eu não sabia realmente o projeto de Deus na minha vida. Quando Ele começou a restaurar tudo isso, né? Deus nos deu uma empresa, né? Lá em Basel, o Schmink Bar, que é uma franquia, já tem 5 em Zurique e nós temos lá em Basel. Deus me deu filho hoje, Josua, de 8 meses, assim, um presentão de Deus que eu nunca imaginaria que poderia eu ter um filho. Era só um sonho para mim, um sonho distante. Quando eu estava em Fortaleza, 4 anos atrás, um profeta estava numa vigília, e aí um profeta olhou para minha esposa e falou assim, olha, eu vejo uma luz vindo do céu, entrando no teu ventre, irmã, e saía como se fosse um raio. E ele olhou para ela e falou assim, a irmã vai ter um filho. Eu espantei, porque eu tinha trauma. Estava morto. Estava morto, eu não tinha esperança em ter filho, entende? E aí eu fiquei assim assustado e ele olhou para mim e falou assim, o irmão não crê? Eu falei, eu creio, mas não, eu estava abalado com aquela notícia. E aí, depois de 3 anos, aquela profecia se cumpriu, minha esposa estava grávida, os médicos disseram que ela não ia conseguir porque ela tinha acabado de tirar o DIL, né, aquela espiral. Aí demora, né? Disse que ia demorar não sei quantos, 1 ano, e depois de 2 meses ela estava grávida e hoje o nome Josua veio para... Mas também ela casou com um brasileiro que é fértil. Isso aí não dá minha esposa. Então, o que acontece? Deus, ele começou a restaurar o meu ministério, principalmente, né? Algo que o diabo ele tentou destruir muitos anos, né? Deus nos deu uma visão para trazer um ministério de restauração de famílias, de ministérios, de vida de emocionais, de vida psíquicas, né? Essa restauração completa, onde a Estância Paraíso trabalha com espírito, alma e corpo. Temos lá médicos, psiquiatras e pastores ministrando para vidas, restaurando casamentos, restaurando ministérios, restaurando a vida pessoal com Cristo, né? E tem sido maravilhoso. E vocês agora já estão com algum congresso já marcado, né? Boa pergunta, Débora. Nós acabamos de fazer um programa de restauração, o ministério, que é o programa Moriá, que é um programa de 3 dias, né? Onde ali existem ministrações pessoais, né? E cada pessoa tem um tempo de atendimento pessoal, onde ali as necessidades individuais de cada pessoa são atendidas, né? E tem as ministrações coletivas, né? Temos tido já testemunhos tremendos de transformações. Um casal chegou lá praticamente separado. Eles vieram por coincidência, porque eu nem sabia que o outro ia. Foi uma pessoa que fez essa conexão. E quando chegou lá, eles saíram de mão dadas.
Ó, que lindo, hein? Olha, tremendo. Outra pessoa que chegou lá, mesmo com problemas terríveis, né, de possessão demoníacas, né, ali foram horas, ali foram castas de demônio que saíram daquela mulher. E ali Deus ele começou a libertar aquela mulher ali para dar a ela uma oportunidade para um ministério que ela queria exercer. Né? Então nós estamos assim, são muitos e muitos testemunhos que nós temos visto. E hoje o pastor Joel, a pastora Cristiane, são os nossos líderes espirituais que têm nos acompanhado, Débora, nessa jornada para ver acontecendo tudo isso que está acontecendo no Brasil através do Ministério Restaurando Vidas, aqui na Europa. É como se fosse assim, para as pessoas entenderem, é um tratamento espiritual, é uma libertação, mas não é na igreja ali para todo mundo, mas sim pessoalmente, né? Em alemão fala Seelsorge, né? E eu diria que vai mais um pouco mais do que o aconselhamento. Que lá dentro da alma exatamente, e cura, né? Pronto, a ferida. Exatamente, porque nós lidamos com as causas. Por muito tempo, Débora, o Ministério de Libertação ele foi mal entendido, porque pensavam que libertação é só expulsar demônios. E não é, né? Não, esses são os sintomas. Quando nós vamos no médico, nós damos os sintomas, mas o médico vai, baseado nos sintomas, eles vão identificar qual é a raiz daquela doença, o que está causando aquela doença. Então, o nosso trabalho, nós entendemos que o homem, né, o ser humano, ele é espírito, alma e corpo. Então, quando nós temos uma ferida no corpo, ela automaticamente dá vazão, ela dá espaço para que as bactérias, os vírus, eles possam vir e se alimentar daquele sangue, daquelas células vivas, entende? Até então, durante muito tempo, a medicina ela não conhecia a atuação dos vírus da bactérias. Então eles não conseguiam entender como é que uma doença pode se espalhar tão rapidamente no ar, né? Uma epidemia, matar milhares de pessoas em poucos dias. E hoje a gente já entende que através do microscópio, né, identificou a ação dos vírus da bactéria. Olha para você ver. Mas hoje a igreja está começando a entender também que existe uma conexão entre as doenças psicológicas e muitas doenças também físicas a uma causa espiritual. Porque quando uma doença é feita, ou seja, uma ferida, ela é feita por um pai, por um professor, por uma mãe, por um parente, uma ferida na alma, né? Ou um trauma, uma perda muito grande, essa ferida, ela começa a aumentar, ela começa a se propagar, certo? Uma ferida na alma, a gente fala, você feriu meu coração, não é verdade? Isso literalmente, e o tempo ele não cura, Débora. As pessoas elas pensam que um aconselhamento ele resolve, não resolve. Por quê? Porque o aconselhamento muitas vezes, assim como o psicólogo, ele tenta lidar com os sintomas, melhorar a dor. Mas não ir lá e não na causa. Exatamente. Então, quando a gente vai, não é na psicologia fala sobre regressão. Não é regressão. Nós não trabalhamos com regressão. Nós lidamos com as causas. Aonde foi que a ferida foi feita? Foi do pai, foi do professor, foi da mãe. Lá atrás, entendeu? Volta até no ventre, né? Assim, às vezes a pessoa foi rejeitada no ventre da mãe. E não sabe, né? O pai não quis, a mãe não quis, e aquele impacto emocional, ele cria uma lesão na alma da pessoa. E aquela lesão, ela muda a personalidade da pessoa. A pessoa não entende porque ela se comporta de certa forma, porque ela toma decisões dessa forma e termina prejudicando a vida toda da pessoa. Exatamente. Então nós temos visto, né, a minha esposa, Débora, você conhece ela, a minha esposa, e eu falo abertamente para vocês, porque é um fato, né, o nível de abusos sexuais em crianças não está no gibi, não está, perdeu a conta. Aqui na Europa, né? Na Europa e no mundo. No mundo inteiro. Né? Pessoas sendo abusadas pelos seus pais, pelos seus parentes, pelos professores. Também psicologicamente, né? Ou abusadas, você tá falando abusada sexualmente e também emocionalmente. Agressões físicas, agressões emocionais, né? E a minha esposa, ela foi abusada sexualmente. Né? Isso causou um sintoma, uma lesão muito grande na sua alma, que ela tentou carregar esse peso durante a vida toda. Ela esteve no psiquiatra, aqui na Suíça, uma pastora, e ela começou a abrir aquela ferida e tentar resolver aquele problema. E aí ela percebeu que a situação saiu do controle dela, né? E ela teve que acabar a sessão. Ela disse, eu não posso te ajudar mais.
Quando levei a minha esposa para a Estância Paraíso lá, a pastora Cristiane atendeu ela junto com a psicóloga. E quando começou a falar daquele momento, que ela não se lembrava muito bem, ela só tinha alguns flashes, entende? Porque o inconsciente ele guarda, mas o consciente ele não lembra. Exatamente. Entende? Ela tinha talvez 3 ou 4 anos. Eu falo isso porque Deus está curando, já curou a minha esposa, né? E isso era visível no corpo dela, Débora, né? A feminidade de uma mulher, quando ela é tocada, ela é roubada. Ela então você perde, esconde, né? Perde o brilho, né? Perde o brilho, perde a confidência, aquela autoconfiança da mulher, entendeu? Hoje as pessoas que conhecem a minha esposa, ela vê a diferença visível no corpo. Quando ela chegou na estância, que é a pastora, ela teve muito medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu naquela sessão de psiquiatria. Mas aí Deus veio com um resgate tremendo e tirou ela daquele lugar de medo. Ela era aprisionada pelo medo, né? Que causava essa insegurança na alma dela, entende? E ela não conseguia confessar, ela não conseguia compartilhar com ninguém isso, e ela carregava esse peso com ela. E Deus ele arrancou ela daquele lugar, né? E hoje ela é uma mulher livre. Olha. Ela hoje é uma mulher mais feminina, hoje é uma mulher mais confiante, uma mulher que quer trazer também restauração para outras mulheres. Exatamente. Entendeu? Tem essa paixão e isso são frutos de restauração. Então você entende, né, a diferença entre libertação e restauração. Porque o papel da restauração é restaurar a imagem e a semelhança de Deus no homem, que é o espírito, na alma e no corpo. Entende? É isso que nós estamos fazendo, junto com o pastor Joel e a pastora Cristiane aqui há 3 anos e meio. E quem tiver interesse, quando vai ser o próximo evento? Nós fechamos um evento no final de semana, no maio, no final de semana de maio. Foi tremendo, como eu já contei aqui na estante, né? O próximo vai ser no próximo ano. Mas nós estamos fazendo outros também tipos de eventos, né? Para que as pessoas sejam impactadas pelo Espírito Santo, sejam habilitadas pelo Senhor para dar continuidade a esse novo tempo que elas estão vivendo na vida delas. Entende? Nós temos um site, www.moriaeurope.com. Ali tem as informações do nosso evento, tem as fotos, tem os vídeos, né, que vão edificar a tua vida. E da próxima vez que nós vamos fazer os eventos, nós vamos estar entrando com vocês, né, para vocês acessarem para toda a mídia, né, aqui na Europa, para que você seja abençoado e a sua família, em nome de Jesus. Amém. E você tem uma palavra, uma frase para deixar para os telespectadores? Eu quero dizer uma frase que a Estância Paraíso, na verdade, ela usa como slogan dela. Deus, ele não abre mão de você. Não importa a tua situação. Não perca a esperança e nunca desista. Porque assim como eu, né, um dia não via a luz no fundo do túnel, mas Deus, ele brilhou a luz lá no fundo e me tirou daquele túnel escuro. Assim, talvez você esteja da mesma forma, sem esperança e não vendo uma luz no fundo do túnel, mas Deus é fiel e Ele não abre mão de você. Amém. Muito obrigada. Muito obrigado, Débora, por esse convite, por essa oportunidade. Deus continue abençoando o teu ministério. Amém. Tá? E a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada.